Olá, aqui é a Fabiana. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco do mapa de Carnot ou mapa K. Eu coloquei aqui uma tabela verdade gerada aleatória, né? Então, eu tenho as saídas aleatórias geradas para a combinação dessas três entradas. Como que a gente faria para tirar a equação desse circuito que gerou essa tabela, né? A gente já viu no vídeo de minitermo e maxtermo. Eu tirei a equação aqui por minitermo, ou seja, eu peguei as saídas que foram 1 na tabela. Cada saída gerou um produto e eu somo esses produtos. Depois disso, a gente faz a simplificação. Então, eu já fiz ela aqui e eu vou discutir passo a passo agora com vocês. Então, o que eu fiz? Esses dois termos aqui, tem AB barra em comum, coloquei aqui em evidência. Esse termo aqui, com esse, tem o BC barra em comum, coloquei aqui em evidência. E esse termo AB barra C, eu repeti aqui. Então, continuando, aqui nós temos C barra ou C. Então, isso aqui a gente tem 0 ou 1. 0 ou 1 numa porta AND vai dar 1. 1 e alguma coisa. Então, a gente ficou com o AB barra. Mesma coisa aqui, A barra ou A, 0 ou 1. Isso aqui numa porta OR dá 1. 1 e alguma coisa, né, numa porta AND, vai dar esse termo aqui, que continuou aqui embaixo também. E esse termo a gente repete. Depois disso, eu coloquei aqui o B barra em evidência, pegando esse termo com esse termo. Gerou aqui, então, isso aqui, ó, o B barra em evidência, A barra, AC, ou AC. E ou BC barra, a gente repetiu. Esse parênteses, coloquei aqui pra gente relembrar, ele é um teorema. Apliquei, então, esse teorema. Ficou dessa forma, então, ó, A barra ou AC vira A barra ou C. Fazendo aqui a distributiva, eu chego nessa equação A barra e B barra, ou B barra e C, ou B, C barra. Cheguei nessa equação aqui. Essa parte aqui, B barra C ou B, C barra, é uma porta XOR. Então, escrevi ela aqui. Chegando, então, na minha equação simplificada do circuito. Então, essa é a forma que a gente sabe fazer até o momento. Tirar por minitermo e fazer a simplificação a partir dos teoremas. Como que a gente vai aprender a fazer agora? A partir do mapa de Carnot, ou mapa K. Então, eu repeti aqui a mesma tabela para a gente fazer o processo, né, a partir do mapa. Então, é um processo de simplificação gráfico para tirar a equação. Então, eu vou fazer aqui o mapa. Então, qual que é a ideia? Eu tenho 3 entradas, logo, né, 2 elevado a 3, eu tenho 8 saídas. Então, eu preciso ter 8 quadradinhos aqui. Cada saída vai corresponder a um quadradinho no meu mapa K. Aqui eu coloco as variáveis de entrada, A, B, C. Coloquei a mais significativa sozinha. Então, o A sozinho, ele pode ser 0 ou 1. B, C, juntos, né? Podem ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Só que aqui no mapa K tem uma observação que eu tenho que alternar esses dois valores, porque eu só posso ter um bit mudando de uma coluna ou de uma linha para outra. Por exemplo, daqui para cá, ó, eu mudei somente o C, aqui era 0, aqui era 1, o B continuou o mesmo. Se eu fizer uma coluna daqui para cá, aqui o B tá mudando de 0 para 1 e o C tá mudando de 1 para 0. Não pode isso, só pode mudar um bit a cada coluna. Então, na hora que eu escrever aqui, ó, eu vou colocar 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Né? Então, perceber essa troca aqui que a gente tem que fazer
para montar o mapa K. Então, eu vou passar agora os valores da minha tabela para o mapa K. Eu vou dividir aqui ao meio, que aqui vai ser a primeira linha da tabela e aqui a segunda linha da tabela. Então, repara aqui, ó, A0, BC, 0. Então, eu tô nessa linha, ó, A0, BC, 0. A saída foi 1. Então, eu vou colocar aqui 1. A0, B0, C1. A0, B0, C1. A saída foi 1. Então, coloco aqui também. A0, B1, C0. A0, B1, C0, né? Reparar que a gente pulou. Então, a ordem que a gente vai passar a tabela para o mapa, a gente vai numa sequência, pula uma coluna e volta. E aqui depois de igual, vem na sequência, pula uma coluna e volta. Então, aqui vai ficar 1 e aqui fica o 0, que é o 0, 1, 1. 0, 1, 1. 1, 0, 0 é aqui, 1, 0, 1 é aqui, 1, 0 aqui, 1, 1, eu estou aqui. Né? Deixa eu até, nessa última linha aqui, vou fazer dessa forma, para que vocês enxerguem melhor, onde cada valor vai aparecer. Então, temos aí montado o nosso mapa K. E agora? Agora, a gente vai fazer agrupamentos. Como assim? Nós vamos agrupar uns ou zeros, né? Vai depender se você quer tirar a equação por min termo ou max termo, em grupos de potências de 2. Como assim? Em grupos de 1, 2, 4, 8, 16, por aí em diante, né? Então, eu não posso fazer grupo de 3, não posso fazer grupo de 6, somente grupos de potências de 2. Então, por exemplo, eu vou agrupar os uns aqui, para a gente comparar com o exemplo anterior, que a gente tirou a equação por mini termo. Então, aqui eu tenho 2 uns, vou agrupar eles aqui. A gente agrupa só vertical ou horizontal, nunca na diagonal, tá? Então, esse 1 aqui eu consigo agrupar com o de cima, e aqui eu também agrupo esses 2 uns. A gente sempre pode agrupar novamente em 1, desde que seja para agrupar algum 1 que ainda não foi agrupado. Algumas observações antes da gente continuar. Nós queremos grupos grandes, como assim? Eu prefiro grupos de 8 do que grupos de 4, por exemplo. E a ideia é que a gente tenha o menor número de grupos. Ok? A gente já fez o agrupamento aqui, então agora a gente tem que tirar a equação. Como que a gente tira a equação? Se eu agrupei uns, né? Eu tô fazendo min termo. Cada grupo vai ser um produto daquelas entradas que estão no grupo, né? E depois a gente faz as somas dos grupos. Como assim? Quando a gente tirava na tabela verdade, por mini termo, cada linha que foi 1 não era um produto, e depois a gente fazia a soma desses produtos, é a mesma ideia. Então, como que vai ficar nesse caso aqui do nosso exemplo? Então, pegando aqui o primeiro grupo horizontal, esse grupo aqui, esse grupo está sempre nessa linha. Então, o A aqui, ele é sempre 0. Se ele é 0, eu estou agrupando uns, o 0, ele é barrado. Então, eu vou ter aqui a barra. Além disso, esse grupo está nessas duas colunas. Nessas duas colunas, aqui o B, que é o primeiro, olha, ele é sempre 0. Então, também vem barrado, B barra. E o C está variando, olha, aqui ele é 0 e aqui ele é 1.
Se ele está variando, ele não vai vir para o produto. Ele já é eliminado, já é a simplificação feita pelo Carnot. Então, vai ser ou o próximo grupo. Para ficar um pouco mais claro o que é essa variação do C, né, que ele já foi eliminado, é o seguinte, é só a gente lembrar aqui, ó, que quando a gente tinha a barra B, C barra ou C, quando a gente estava fazendo a simplificação pelos teoremas, isso aqui a gente eliminou, né? Porque isso aqui seria 0 ou 1 em uma OR, que vai dar 1, 1 e alguma coisa, alguma coisa. Então, essa simplificação, o mapa de Carnot ele já faz automaticamente. Então, voltando aqui para o nosso mapa, o que a gente vai ter com o próximo grupo, né? Então, esse aqui primeiro foi esse na horizontal, agora eu vou fazer o primeiro da vertical e depois o segundo, né? Esse aqui e depois esse aqui. Então, como que vai ficar? Esse grupo aqui tá nas duas linhas, ou seja, o A tá variando, aqui ele é 0, aqui ele é 1, então o A foi eliminado. Então, eu vou ficar aqui só com o B e o C referentes a essa coluna. O B é 0 e o C é 1. Então, o B barrado e o C sem barrar. Ou o próximo grupo, que tá também nas duas linhas, então o A também tá variando. E aqui, nesse caso, o B é 1 e o C é 0. Então, eu vou ter o B sem barrar e o C barrado. Mais uma vez, eu identifico aqui a porta XOR. Então, eu vou ter A barra, B barra ou B na XOR com a C. Então, reparem que a gente chegou exatamente na mesma equação que a gente havia chegado utilizando os teoremas. Vamos fazer mais um exemplo, agora com 4 entradas. Então, eu vou montar aqui o mapa de Carnot. Então, com 4 entradas, eu preciso de 16 quadrados, né? Eu tenho 16 linhas. Vou colocar aqui, então, AB, CD. As combinações possíveis, 0, 0, 0, 1. Chamar a atenção de novo para a inversão que a gente tem que fazer, que eu comentei lá no outro mapa de Carnot, né? Eu preciso inverter a ordem desses bits. Eu só posso ter variação de 1 bit a cada linha ou a cada coluna. Vou dividir aqui em 4 a minha tabela verdade. Eu sei que aqui é a primeira linha, aqui é a segunda, aqui é a terceira, devido à inversão, e aqui é a quarta. Não posso esquecer, na hora que eu passar para lá, né, esses daqui também vão sofrer a inversão na ordem, devido a essa inversão aqui nas colunas. Então, aqui vai ficar 1, 0, 1, 0. 1, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Né? Então, passando da mesma forma do exemplo anterior. Né? Então, qualquer correspondência que eu pegar aqui, tem que estar correta a correspondência no mapa de Carnot. Senão, a gente está alterando o circuito. Então, vou fazer os agrupamentos. Coloquei aqui a colinha dos agrupamentos, né? Vou agrupar novamente os uns. Depois, eu faço outro vídeo agrupando com max termo. Então, eu estou enxergando aqui, ó, um grupo de 4 uns, ok? Para agrupar esses dois aqui, ó, eu também posso fazer um grupo de 4 aqui. Para agrupar esse 1 aqui, ó, eu poderia agrupar com esse aqui de baixo e esse com esse aqui de baixo. Mas eu tô formando 2 grupos para agrupar esses 2 uns. Nós queremos menor número de grupos. Uma coisa que a gente pode fazer no Carnot é isso aqui, ó. Eu também consigo agrupar as pontas. Posso agrupar as pontas nas mesma linha e também na mesma coluna, se fosse o caso.
né? É como se o mapa se dobrasse. Então, esse grupo eu faço com esse aqui, ó. E esse aqui embaixo ficou sozinho. Eu não tenho nada em volta dele, ó. Nem em cima, nem dos lados e nem embaixo. O que seria embaixo seria esse ponto aqui, ó. Que nem eu disse, eu também poderia agrupar a coluna dobrada, né? Digamos assim, esse ponto com esse aqui, tá? Então, agora a gente vai tirar a equação desse circuito. Então, como é que vai ficar? Vou fazer aqui, ó, primeiro esse grupo, depois esse e por último o 1 sozinho. Uma dica pra gente ver se não tá errando na hora de fazer o agrupamento, né, a simplificação, é o seguinte: se eu tenho um grupo de 4 é 2 elevado a 2. Então, significa que eu vou eliminar duas variáveis. Um grupo de 2 é 2 elevado a 1, eu elimino uma variável, e por aí em diante, né? Então, é uma forma da gente conferir se a gente está eliminando, né, o número de variáveis corretas. Então, vamos lá. Esse primeiro grupo aqui, que eu comentei que eu vou começar, ele tá só nessa linha. Só nessa linha, o A é sempre 0 e o B é sempre 1. Então, eu tenho o A0 barrado, né, porque eu tô agrupando os 1s, e o B1 sem barrar. Esse grupo também está em todas as colunas. Se ele está em todas as colunas, o C e o D estão variando. Então, eu elimino as duas variáveis, o C e o D. Como eu disse, um grupo de 4 vai eliminar duas variáveis mesmo. Então, nesse caso, C e D. Ou o próximo grupo. Então, o próximo grupo, é essa bolinha aqui, tá nessas duas linhas. Nessas duas linhas, o A tá variando. Aqui ele é 0, aqui ele é 1. Então, já sai fora, né? Não vem para equação. E o B é sempre 1. Então, o B vem sem barrar. Nesse mesmo grupo, ele tá nessas duas colunas. Aqui eu tenho o C, sempre 0, e o D tá variando. O D sai fora e o C vem barrado. Ou o próximo grupo. Então, esse grupo das pontinhas aqui, ele tá nessa linha. Nessa linha, o A é sempre 0 e o B também é sempre 0. Então, eu vou ter A barra, B barra. E ele tá nessas duas colunas aqui, ó. Nessas duas colunas, aqui o C é 0, aqui o C é 1, o D é 0 e o D é 0. Ou seja, o C tá variando e o D é sempre 0. Então, eu vou ter o D barrado. Ou o último grupo. O último grupo é esse 1 sozinho. 1 é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 não vai eliminar nenhuma variável. Então, eu vou ter todas as variáveis correspondentes aqui, ó. O A1, o B0, o C1 e o D1. Então, o A1, o B0, o C1 e o D1 também. Então, a gente já sai aqui com a nossa equação simplificada. Então, nesse vídeo, nós começamos a falar, né, sobre o mapa de Carnot ou o mapa K. E até o próximo vídeo.